Ave Maria Stella. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada belíssima, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva para que o YouTube reconheça a legitimidade dessa bela missão. O evangelho que nós vamos proclamar encontra-se em São Marcos, na quinta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão desse povo, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão sentasse ao chão. Depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu e, dando aos seus discípulos para que distribuíssem, e eles distribuíram ao povo. Tinha também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos, recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 homens, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da Decápula. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um dos textos muito belo. Eu gosto demais. O que eu mais gosto aqui é primeiro o olhar de Jesus. Ele diz: Eu tenho compaixão, ou seja, estou com o coração, sinto com o coração, amo esse povo de coração, compaixão com ele no coração. Ou seja, Jesus diz que tem pena, compaixão desse povo, porque já faz 3 dias que eles estão aqui me acompanhando, eles escolheram estar comigo, me ouvirem, faz 3 dias que não comem nada, vão desmaiar, não posso mandá-los de volta para casa, porque vão desmaiar pelo caminho. Olha só, amados filhos, claro que Jesus já sabia o que tinha que fazer, Jesus já sabia, porque é o mesmo Deus que fez o maná cair do céu e alimentou aquela multidão, e Jesus é o novo maná que veio do céu para nos alimentar. E aí Jesus faz essa provocação, que eu gosto demais quando Jesus provoca os discípulos, provoca cada um de nós a darmos um jeito, a darmos a solução aí. E a solução que Jesus provoca é: quanto pães tendes? Porque Jesus sabia que os discípulos tinham nas suas sacolas alguma coisa. Quanto pães tens? E aí os discípulos dizem: 7 pães. 7 pães. Jesus pega os pães que eles deram, eleva os olhos ao Pai, louva o Pai, bendiz o nome do Pai, porque eles doaram 7 pães.
Doaram 7 pães. A maior generosidade aqui é a doação. É a doação. E aí Jesus quis experimentá-los, provocá-los para saber o que eles são capazes de fazer. Entende? Entende? O texto vai dizer o seguinte: foram 7 pães, alguns peixes, 2 peixinhos, apareceram peixes. Agora pensa comigo, filho, se aparecesse um, um porco, Jesus multiplicaria. Se aparecesse uma vaca, Jesus multiplicaria. Ou seja, apareceram porque doaram. Se aparecesse um cordeiro, uma ovelha, Jesus multiplicaria. Então veja bem, olha como é interessante essa provocação de Jesus. Ele quer multiplicar aquilo que eu dou. Aquilo que eu dou. Mais uma vez eu falo de uma experiência que tive. Eu já falei uma vez, mas isso me marcou tanto, né? Eu tinha alguém que estava precisando de uma necessidade grande aí, e naquele dia eu tinha um recurso, é uma pessoa morador de rua, eu tinha um recurso, eu tinha no meu bolso R$ 20. R$ 20 eu tinha no meu bolso, e eu dei aqueles R$ 20, comprei o lanche, comprei uma comida e dei o que sobrou desses R$ 20 para a pessoa. Pois bem, ao chegar em casa, uma senhora me parou na rua antes de eu chegar em casa e disse: padre, eu quero doar R$ 200. Gente, era R$ 20 que eu tinha no meu bolso e que de repente meu bolso ficou com R$ 200. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o tamanho da sua generosidade, Deus vai multiplicar. Como nós precisamos nos desapegarmos. E quanto mais desapegados nós formos, Deus vai multiplicar. E quando digo desapegado, não é uma pessoa que simplesmente não liga para o que tem, mas distribui, mas é generoso naquilo que tem para aqueles que não têm. Saber generosidade, saber partilhar, saber dividir aquilo que tem. Olha que bonito. E Deus provocou aqueles discípulos, e o texto diz que tinha 4.000 homens. Outro texto vai dizer que tinha 4.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Então, esse peixe, esses pães, saciou a fome daquela multidão. Esse é o nosso Deus. A força do nosso Deus está esperando a tua generosidade, porque você é filho desse Deus, porque você é filha desse Deus, e porque você é filho e filha, você é herdeira, você é herdeiro da graça. E qual é a graça? A generosidade. A generosidade, um coração generoso. Um coração generoso. Eu jamais esperaria que alguém, ao passar pela minha porta, ao me conhecer, uma pessoa conhecida, uma pessoa querida, padre, eu quero doar esses R$ 200. E veio no meu coração exatamente o olhar daquele homem que comia aquele lanche, que aceitara aquele troco daquele lanche com tanto carinho, com tanto amor, com tanta gratidão. Então entenda, queridos, queridas, não sejamos homens e mulheres apegados a nós mesmos, aquilo que nós temos,
medo de perder o que tem, e nós vamos ver que de verdade, de fato, nós não temos nada, porque o que temos, o que Deus nos deu, é para também proporcionar a vida de alguém, seja ele qual for, seja quem for, um alívio. É um dinheirinho que a gente possa ajudar alguém, é um favor que a gente possa servir alguém, é alguma coisa que nós possamos fazer por alguém. Isso é multiplicar a generosidade. Multiplicar a generosidade. Esse evangelho de hoje, que nós estamos a saboreá-lo, é o evangelho da compaixão, sentir com alguém que precisa de mim. Eu tenho compaixão deste, estendo a mão, abro meus cofres e ajudo aquela pessoa. E Deus, na tua infinita bondade, na sua generosidade infinita, retribui a sua generosidade. Como é bonito perceber assim a palavra de Deus para nós, como é gratificante saber ser generoso com as pessoas, porque Deus é generoso para conosco. Deus sempre enviará pessoas para atender às suas necessidades do momento. Creia, porque Deus fará. E as suas necessidades daquele momento, Deus olhará para o céu, como fez com os pães e os peixes, deu graças e mandou os seus discípulos distribuir. Você como discípulo, você como discípula, precisa distribuir aquilo que é ação de graça de Deus na sua vida. Que a palavra de Deus hoje nos encante na generosidade. Que nossa patrona Santa Faustina nos ajude com o diário a saborearmos as palavras do Senhor Jesus para com ela. Que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a graça, nos dê a casa, nos dê a casa que tanto precisamos para cuidar de sacerdotes, aumenta a vocação do nosso instituto, dai-nos homens, mulheres corajosas que nos ajudem, homens que querem servir com alegria ao Senhor, que São José, esposo da Virgem Maria, nos ajude a viver a simplicidade na espera de confiar no Senhor, porque Deus nos dará tudo o que precisamos para servir aqueles que Ele chamou à vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.